Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Nada Trivial. Quinta-feira, aqui na Turma do Fundão, nós vamos discutir neurociência aplicada à educação. Mas no mês de novembro, você sabe, nós estamos visitando profundamente como as raízes do racismo estrutural do nosso país impactam nos diferentes campos da nossa vida. E aqui na Turma do Fundão, a gente tem tratado das questões também na educação. Eu queria encerrar esse ciclo do mês de novembro aqui na Turma do Fundão, tratando de um tema amplo, de uma visão ampla sobre tudo isso, que é o quanto que essa questão do racismo dentro das escolas se configura como uma verdadeira violência racial, que depois se espalha pela sociedade e, meio que validada pelo que aconteceu na escola, isso vai só se confirmando na sociedade nos diferentes campos do conhecimento, né? Basicamente, a gente tem dados alarmantes acerca até mesmo da percepção de potência dessas crianças dentro da escola. Tem um vídeo que sempre mexeu muito comigo e que eu acho que tem muito a ver com a questão, da composição social que a gente vai se organizando, que me marcou. Eu vira e mexe, quando eu posso, eu falo sobre esse vídeo, que foi um vídeo onde eu vi, crianças negras preferindo, né, dizendo ali entre uma boneca branca e uma boneca preta, dizendo que se ela tivesse que escolher qual das 2, ela escolheria a boneca branca, e depois, se tivesse que dizer qual das 2 bonecas era a boneca boa ou a boneca má era a boneca preta. Então, nós estamos falando de crianças e de bonecas. Não é possível que a gente não entenda que esse processo de racismo ele acontece muito precocemente. E, obviamente, que a escola é um lugar onde isso pode vir a ser trabalhado. Recentemente, aí no dia 20 de novembro, nós tivemos um evento importante em Brasília, com assinatura de diferentes projetos, né, que tentam regularizar algumas condições, por exemplo, a aceitação do hip hop como uma expressão cultural super importante, um manifesto cultural, depois algumas políticas de pesquisa que efetivamente evidenciem questões de saúde, inclusive, porque não sei se você sabe, existem condições de vulnerabilidade de saúde da população preta que não são estudadas pela ciência, são simplesmente negligenciadas, né? Toda vez que você vê aí alguma doença que acomete preferencialmente a população preta, você vai ver que a quantidade de publicações e de estudos sobre isso é diminuída. Nossa, isso para mim é muito latente, né? É muito sério. Mas não é só isso, né? A gente tem, então, foi assinado aí alguns documentos e tal, mas quem sabe acho que de todos eles o que impactou e que eu gostaria de tratar aqui para vocês, especificamente no que tange à educação, é que foi lançado um programa batizado de PIA, que é o Programa da Infância Antirracista. E a infância antirracista é uma prática que se constrói na escola. Ainda que a gente já tenha a legislação que, né, já falei sobre isso aqui no Nada Trivial também esses dias, uma legislação que nos provoque a trazer conteúdos, né, da questão racial para dentro das escolas, especialmente contando sobre a cultura, cultura de África, religião, história, filosofia, ciência, assim como a gente enaltece a história da Europa, né? A gente conta a história da Europa em detalhes e não conta a história do povo africano. E eu gostaria só de dar uma dica, tipo, nós somos mais africanos, né, e originários aqui no Brasil do que europeus. Então tem uma coisa muito errada nessa história em relação a como a gente conta quem somos. Isso impacta diretamente na educação, a ponto de que as crianças começam a achar que não deveriam, né, o que não quereriam, o que não gostariam de ser pretas. Isso magoa profundamente, porque eu renegar alguma coisa, né, e olha, pode parecer que a toda hora eu estou sendo autorreferente por aqui, mas eu vivi isso, eu vivi uma condição de não me aceitar como eu era, né. Eu não me aceitava na infância como eu era. Como é que eu era? Era uma menina mais moleca, mais sem parada, que gostava de jogar bola, que na brincadeira de menino pega menina, não conseguia, ninguém conseguia me prender e me levar para a cadeia, porque precisava de todos os meninos da escola para me carregar. Você imagina?
né? A potência física, a potência para o esporte, que eu tive a oportunidade de explorar, mas nem perto daquilo que a minha potência física permitia. Porque eu estava errado o jeito que eu era, estava errado o jeito que eu me manifestava, estava errado quem eu era, não era potente aquilo. Então, quando eu entendo essa coisa, sabe, o impacto que você tem no cerne da educação, no cerne da sociedade, você não validar a existência daquele indivíduo como ele é, e muito pelo contrário, fazer ele o tempo inteiro querer ser alguma coisa que vai ser impossível para ele, né? Não dá, certo? Assim como não dá para uma pessoa que tem uma orientação sexual como a minha querer viver, e a gente viu recentemente aí até suicídio por causa da chamada cura gay, né? Imagine você dizer para uma pessoa que nasceu preta que o que vale é ter pele branca, que o que vale é ser qualificado como branco, né? Porque afinal de contas, pele branca, branca mesmo, a gente já falou sobre isso aqui, né? Pouquíssimo brasileiro tem de verdade, né? Mas ficou separado ali quem é de ascendência XYZ, quem... E a gente não tem uma educação antirracista. A gente não tem uma infância antirracista. Porque, na verdade, nós precisamos, obviamente, educar as pessoas brancas, as crianças, antes de mais nada, nas escolas, através de um contato com a cultura, com a força, com a potência, com a virilidade, com a inteligência, com a capacidade construtiva, né, desses povos. Olha só, o Egito, que a gente enaltece o Egito, o Egito, vamos lá, como é que era a população do Egito, gente? Né? Eram brancos? Não, né? Não eram brancos, definitivamente. Então, e tinham lá toda aquela condição das pirâmides, isso e aquilo, e a gente fica olhando e fala, será que os deuses eram astronautas, né? Porque é impossível aquela população fazer aquilo daquele jeito e tal. Isso é absolutamente racista por origem, né? E o trabalho nas escolas de trazer isso à tona, de permitir que crianças sejam os primeiros a serem impactados com isso é fundamental. Você sabia que nas escolas as crianças pretas são menos abraçadas, recebem menos afeto dos professores do que as crianças brancas? O que você acha disso? Isso, para mim, é dramático. E olha só, eu, para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu conto uma história de que aonde eu me vi mais racista, aonde eu realmente me encontrei racista e que me iniciou nesse processo de desconstrução, de elaboração de trabalho sobre isso, foi justamente com relação às crianças. Porque num dado momento, eu, pensando comigo sobre como eu lidava com essa questão, que eu achava que para mim era tudo ok, que eu não tinha racismo nenhum, que eu não manifestava nada disso, que é uma cultura intrínseca em nós, né? Uma besteira achar que a gente não manifesta. Eu fui analisar que eu sou uma pessoa que adoro criança, eu fui analisar que definitivamente eu tinha muito menos experiência de pegar no colo, de brincar com crianças pretas. Porque eu não estive nos mesmos ambientes que elas, besteira, estive. E o que me impedia? Óbvio, hoje eu penso bem diferente sobre isso. Muito pelo contrário, eu me eduquei, eu busco hoje estar próximo e fazer diferença. E estava lá o Bruno Galhaço, nesse lançamento do programa da Unicef de infância antirracista, né? Programa de infância antirracista, no programa da Unicef, que o governo federal apoia, começou a apoiar agora, que tem várias ações de educação, né? Então, se você é professor, pesquise qual é o material da Unicef, como é que você poderia levar essa conversa num outro nível para a sua escola, porque é lá, puxa, você está com a faca e com o queijo na mão. E simplesmente ignorar o problema é reforçar o que já está posto. Se a gente não trabalhar efetivamente nas escolas com uma política antirracista, nós só vamos favorecer o que já está posto, que só vai ter continuidade. É necessário uma ação afirmativa diretiva. E isso vai acontecer fundamentalmente na forma como a gente apresenta essas questões para as crianças. O que adianta dar educação socioemocional se nós não somos capazes de enxergar a todos os seres humanos da mesma forma? De que vale você desenvolver a capacidade de comunicação, ou a capacidade relacional ou de trabalho em grupo de uma criança, se ela vai fazer diferença quem é esse grupo e de que forma esse grupo é formado? Não vai ter valor. Então, você que é professor, você que é pai, você que é um coordenador de escola, você que está ali na linha de frente das escolas, entenda. O cérebro só vai constituir memórias e emoções de experiências vividas.
Não adianta a gente simplesmente não falar sobre o tema, não adianta a gente se deixar de ser racista, veja. Isto não basta numa sociedade onde o racismo está incrustado. Nós precisamos deliberadamente, especialmente na educação, na saúde, nos acessos, nas políticas públicas, sermos antirracistas, ok? Essa é nossa última conversa do mês de novembro sobre esse tema. E eu espero que a nossa história de novembro reveja os vídeos. Você sabe, né? Eu já comentei isso. Foram os vídeos de menor audiência do Nada Trivial. O canal Nada Trivial perdeu audiência em novembro, porque o tema que estava sendo tratado, quem sabe é um tema que não interessa a todos, né? Mas eu queria chamar a sua atenção, especialmente você que é educador. E às vezes você é um educador preto. E mesmo assim você não entende a importância que tem de você deixar de repetir essas máximas que fazem com que cada criança preta tenha o desejo de deixar de ser preto. É isso que a gente tem que acabar. A educação antirracista faz com que cada criança preta tenha orgulho da cor da sua pele, tenha orgulho da sua história, tenha orgulho da sua ancestralidade, porque a gente contou para elas sobre ciência, filosofia, tudo que foi construído por esse povo antes da história deles ter sido dramaticamente interrompida pelo abuso do povo branco superior. Bem, entre aspas, né? Porque, como diria o Fiote, como diria o Emicida, elite, que elite é essa? Uma elite absolutamente sem lustro, né? Uma elite que não deve ser chamada de elite, muito pelo contrário. A gente precisa reconstituir uma elite nesse país que realmente pregue, ensine e construa um país antirracista. Esse é o meu chamado para você que é educador e que me acompanha aqui no Nada Trivial. Dezembro a gente volta para a nossa programação de temas variados em neurociência, mas eu me sinto muito orgulhosa de ter construído esse novembro aqui no Nada Trivial e eu espero ter recebido aí a sua aprovação e não o seu desprezo ou, quem sabe, a sua desinscrição no canal por causa dessa militância que eu vou continuar fazendo para essa e para tantas outras causas que fazem parte da minha história e daquilo no qual eu realmente acredito como sendo um papel de alguém que se trata como cidadão brasileiro. Eu sou uma cidadã brasileira e eu quero um Brasil para todos os brasileiros. É só isso, não é pedir muito, é? Nós somos feitos dessa enorme construção de diferentes grupos humanos que estão aqui e que podem usar essa potência para fazer esse país ser grande, muito grande, justamente pela nossa diversidade e não pelo que já existe repetido aí no mundo e que a gente sabe que não deu muito certo, né? Vamos pegar isso que tem na nossa brasilidade e transformar isso realmente em uma pátria igual para todos nós. Ok? Foi esse mês de novembro, no Nada Trivial, que a gente encerra aqui, te chamando você, educador, para essa responsabilidade. Ok? Todo dia é dia de vídeo novo aqui no Nada Trivial. Se fosse trivial, não ia ter a menor graça e não ia estar aqui. Então compartilha com quem você acha que pode se beneficiar. Se inscreve no canal. Dá um valeu aí. Faz alguma coisa para ajudar a gente a continuar nessa luta importante de produzir um vídeo todo dia, entregando neurociência, entregando atualidades, entregando provocações e uma visão de mundo muito particular, mas que eu tenho certeza que você se beneficia um pouquinho dessas coisas que a gente fala por aqui. Um grande abraço e até o próximo.